Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso podcast Caminhos de Shakti, Vozes do Sagrado Feminino. Vamos para o segundo episódio. No primeiro episódio nós falamos sobre escutar o chamado, sobre o que é o chamado, como é que ele acontece, qual é o percurso normal do chamado. Não falei muito, mas falei um pouquinho sobre o que é escutar estes instintos que nos levam a um determinado caminho. Eu referi os meus 10 anos em que eu já dizia que eu queria praticar, ou pelo menos aprender yoga, e a verdade é que isso ficou lá sempre e acabou por andar e aparecer no meu caminho. Mais lá à frente, outros chamados ligados a este primeiro caminho foram escutados, e eu comecei este processo muito interno de trabalho com o sagrado feminino, em especial pela minha identificação com os arquétipos hindus, neste caso, com Kali, Tripura Sundari e Matangi. Isto vai ser ainda muito mais lá para a frente, vamos falar um pouquinho mais. Eu também já dei ali um toquezinho de como é que foi o meu primeiro contato com Kali, o que é que aconteceu depois de Kali, mas o mais importante de nós entendermos o que é que aconteceu depois de Kali em específico, foi que eu comecei a perceber que o caminho estava um pouquinho diferente do que aquilo que tinha sido até lá, até aquela altura. Em termos de práticas, em termos de técnica, de vivência, estava a ser profundamente interna, mas muito mais forte, e à medida que eu fui estudando, sim, que eu nunca parei de estudar, nunca parei de ler, de identificar, de fazer cursos, workshops, de procurar pessoas que me pudessem encaminhar técnicas mais avançadas, adequadas à minha capacidade, ao meu grau de preparação, aos meus anos de prática, ok? Faz com que eu comecei a abrir campos ainda mais profundos dentro de mim, dentro da minha vivência, que fez com que eu começasse a ter um caminho muito específico, um caminho de devoção na sacralidade feminina, mas principalmente com este caminho destes arquétipos hindus, das deusas hindus, em especial Kali, Tripura Sundari e Matangi. Neste processo, o que aconteceu foi que um caminho começou a definir-se, uma vontade começou a aparecer. Só que nesta vontade, neste caminho, eu entendi que ainda não havia iniciação. Eu, por mais preparação que tenha, por mais estudos, técnicas que faça diariamente, por mais profundidade que eu possa implicar no meu estudo, não há uma iniciação às técnicas mais antigas. E determinadas técnicas, elas exigem iniciação para que haja um cuidado com a minha saúde, um cuidado com a minha saúde espiritual, a minha saúde mental, a minha saúde emocional. Estamos a falar de técnicas que elas precisam de preparação. É óbvio que os meus 17 anos de prática de yoga e os meus 20 anos de práticas em técnicas espirituais já faz um certo know-how, um certo suporte e até um certo processo de segurança para mim. Mas isso não significa que determinadas técnicas já sejam possíveis de utilizar sem cuidados. Estamos a falar de ter aqui cuidados. Então, aquilo que eu percebi é que eu primeiro precisava de encontrar um caminho, precisava de escolher um caminho que fosse o mais óbvio para seguir esta linha. Então, eu fui pesquisando, fui procurando, fui estudando, fui contatando os locais onde eu pretendo fazer esta iniciação, e nesse caminho, nesse processo, também segui indicações e vou criando um processo inicial de pré-preparação, ok? É como se fosse uma pré-preparação para algo que eu sei que ao qual eu estou ansiosa por acontecer, mas eu sei que esta preparação é muito importante e ela é muito necessária. Primeiro, para fundamentalizar, para colocar os fundamentos desta devoção dentro de mim. Foram muitos anos
com uma prática muito intensa, muito profunda, mas onde a devoção era muito sutil, tá? Não tinha o grau de devoção que tenho hoje, eu sempre tive um pouquinho, porque eu sempre tive essa tendência, mas ela não era profunda nem direcionada desta forma como é hoje. Então, há uma pré-preparação que eu tenho de fazer. E como é fazer esta pré-preparação, na verdade, sem um mapa, tá? Este segundo podcast é sobre isso. Caminhar sem um mapa antes de uma iniciação. Assim, primeiro, não é 100% sem mapa, ok? Não vamos dizer que é 100% sem mapa. A diferença é que é um mapa que é feito através de um conjunto já de técnicas aprendidas até hoje, técnicas aprendidas diretamente com mestres e com pessoas que já têm uma profundidade muito grande e que já têm uma iniciação, ok? Eu própria fui iniciada em linhagem diferente, mas eu já fui iniciada, portanto tenho um trabalho diferente face a alguém que lê um livro pela primeira vez ou uns quantos livros e começa a fazer sozinho. Não, eu já tenho uma preparação, já tenho 17 anos de práticas e 17 anos de estudo. Dentro desses 17 anos, muitos anos, cerca de uns 14 anos, foram passados em iniciação, em trabalho direto com estudo, direto com uma fonte. Tá? Mas, entretanto, eu fui recebendo na minha vida outros mentores. Eu fui recebendo na minha vida outros professores, outros iniciadores que me influenciaram a pesquisar um pouquinho mais e a procurar direcionar mais o meu mapa. Então, este mapa, esta linha condutora, ela está toda feita primeiro para uma pré-preparação que ela está a ser feita durante este ano de 2025. Na verdade, ela já começou em 2024 de uma maneira muito pouco estruturada, isto é, quando eu comecei o primeiro percurso com Kali, foi acidental, tá? Não foi uma estrutura montada, mas à medida que a coisa foi avançando e que o 2024 foi o descobrir com Kali que foi, quando eu passei para 2025 eu comecei exatamente a fazer isso. Eu comecei já a criar o meu mapa de trabalho para a pré-preparação. Então, esta pré-preparação, este caminhar com certo, digamos, ser um mapa, tá? Ele teve que exigir muita pesquisa. Muito inquirir a determinadas pessoas, procurar a informação nos sítios corretos, ter uma ética muito forte, entender o que é permitido, o que é possível, o que é seguro trabalhar sem iniciação. É preciso entender dentro da linhagem que eu escolhi o que é a devoção que a linhagem exige de mim. É preciso entender o que é que se espera do futuro, o que é que se espera para a iniciação em si, o que é que se espera quando eu receber essa iniciação, esse Diksha, ok? Diksha é essa iniciação específica, numa linhagem, neste caso a linhagem que o meu coração bate neste momento é o Srividya, portanto, quando eu chegar um dia a esse Diksha, a essa iniciação, até lá foi preciso entender muito bem o que é que era possível trabalhar, lembrando que já tenho 20 anos de treinos em técnicas espirituais, que é muito diferente de alguém que terá 5, 6, 7 anos ou começa já com esta linhagem, portanto já tem uma preparação mais forte. Então há uma tendência em querer aprender e em ter uma capacidade em técnicas mais avançadas, mas que é muito necessário ter uma consciência do que é, primeiro, ético,
ético em termos de não misturar coisas, ético no sentido de respeitar a linhagem anterior de onde eu aprendi, respeitar quem me ensinou, respeitar aquelas pessoas que eu muito amo e que eu sou muito grata a terem-me colocado no caminho que eu estou hoje, até aqui, e ser o mais ética possível com as técnicas, com as ferramentas, e entender o que é de cada linhagem, mas principalmente entender o que é seguro, independentemente dos meus 20 anos, o que é seguro fazer sem iniciação, sem um diksha, sem pessoal que já é ao meu lado, que já ultrapassou níveis muito mais à frente do que os meus, que já ultrapassou obstáculos que eu ainda não ultrapassei. Então, é muito necessário, quando nós montamos esse mapa, quando nós começamos a trabalhar com o nosso mapa de devoção, o nosso mapa de trabalho interno, antes de uma iniciação, nós temos que entender muito bem o que é possível executar, tá? Em segurança. Isto porquê? Porque eu tenho preparação. Se eu não tivesse preparação, a verdade é que sem preparação é muito mais difícil fazer um mapa sozinho. Na verdade, o que acontece é que nós, quando estamos a iniciar em qualquer filosofia deste trabalho espiritual, nós precisamos muitas vezes de uma monitorização, precisamos de um ensino formal que nos oriente a dar os primeiros passos. Só que quando nós já chegamos a um nível em que nós não somos profissionais, nós orientamos outras pessoas a dar os primeiros passos, significa que nós já conhecemos muitos passos intermédios, conhecemos passos básicos, conhecemos passos avançados, que fazem com que nós consigamos ter uma preparação em criar mapas. Nós conseguimos criar muito melhor o mapa da nossa própria devoção, nosso próprio trabalho interno com as técnicas, do que alguém que está pela primeira vez a ler um livro ou um curso, ou que esteja pela primeira vez em contacto. Então, quando eu comecei a criar este mapa, tive que ter muito essa consciência de que sim, tenho preparação, sim, tenho capacidade, sim, já tenho algum conhecimento que me leva a poder mesmo executar determinadas técnicas, que elas até já são de nível pós-diksha, tá? Pós-iniciação, mas isso não significa que eu as deva fazer. O fato de eu ter capacidade, o fato de eu conhecer a técnica, o fato de eu perceber a técnica, não significa que eu possa fazer em segurança. Então, algumas técnicas, elas são, por mais que me apeteça, eu sei, há uma questão de muito respeito com a iniciação futura. Então, terminar sem mapa implica isto, entender o que é de iniciação, que não é seguro fazer sem alguém ao meu lado que já tenha essa iniciação, que tenha esse trabalho de ensinar outras pessoas, de iniciar outras pessoas nesta linha em específico. Lembremos-nos, estamos a falar da linha em que eu estou a iniciar, da linha que eu estou a vivenciar hoje, tá? Na linha que eu vim até hoje, eu tive iniciação. Na linha que eu vim até hoje, eu treinei 17 anos nela, fora os outros anos em que eu trabalhei com técnicas espirituais. Portanto, é um trabalho que ele tem uma base de sustentação, mas que ele precisa dessa consciência. Depois, é preciso também entender o que é que funciona bem e o que é que não funciona tão bem comigo. Tenho que conhecer-me a mim, tenho que conhecer o meu histórico de técnicas e entender que há determinadas técnicas que serão mais fáceis e outras que serão mais difíceis. Há técnicas que são extremamente fáceis, porque eu já as executava anteriormente durante anos, mas depois há determinadas técnicas que elas, embora eu já soubesse, eu já executasse uma parte delas, têm pormenores, têm filigranas que são novas, ou que são pelo menos de vivenciação, de vivência nova, que faz com que não seja assim tão fácil, não seja tão imediato, eu perceber o efeito, eu perceber o que se está a traduzir no meu corpo, o que é que se está a traduzir na minha maneira de lidar com o meu dia-a-dia, com a minha vida. Então é muito necessário esse cuidado. Quando nós criamos o nosso próprio mapa, primeiro, nós temos que ter uma base, não tem como criar um mapa sozinho, tá? É uma asneira, e mesmo com essa base é preciso ter esses cuidados todos, que são cuidados importantes mesmo para poder fazer isto de forma segura. E depois entender algo que é o que é a iniciação formal, o Diksha, okay? O que é a iniciação formal e o que é uma determinada iniciação interna.
Quando eu comecei este trabalho, no início, eu andava um pouquinho a perceber para onde é que eu vou. Mas a partir do momento em que eu percebi para onde é que eu vou, eu própria já tive uma ação de comprometimento comigo, mas principalmente com o trabalho que eu estava a fazer. Então, já existe um certo trabalho de iniciação interno, em que houve um comprometimento comigo, mas houve um comprometimento com a linhagem, houve um comprometimento com o ensino que era passado, houve um comprometimento com tudo aquilo que era vivenciado, da forma como eu passo para a frente, da forma como eu ensino, da forma como é que ela é passado, o que é que pode ser passado, o que é que não pode ser passado, o que é possível de fazer e o que é tem que ser ainda guardado, porque não pode ser divulgado, porque ainda não está suficientemente estruturado para. Então, há um comportamento, há uma iniciação interna, uma certeza interna, ou até houve mesmo um ritual feito por mim própria com esta iniciação, mas foi uma iniciação não formal, não é uma formalização dentro da linhagem. É sim um comprometimento com a linhagem, com o ensinamento que eu estou a receber para o introduzir na minha vida e nas minhas práticas. O que é que significa isto? Significa que é um ano, está quase a um ano, de práticas muito, muito profundas, de uma vivência absurda, que para quem conheceu há meia dúzia de meses, consegue perceber que há diferenças. Há diferenças, não posso dizer, há diferenças óbvias na imagem, há diferenças óbvias na forma de estar, há diferenças óbvias até no foco. Há muita coisa que mudou em poucos meses e é diretamente direcionado com esta devoção, com este trabalho feito com o Sagrado Feminino, com este trabalho feito com as deusas. Eu, neste momento, estou no meu segundo ciclo, mais à frente vamos ter um podcast em que eu vou falar só sobre o que são estes ciclos e como é que eu cheguei até eles e como é que eles funcionam. Eu estou no segundo ciclo. O primeiro ciclo foi de 40 dias. Acabou por ser mais de 40 dias, porque eu necessitei de trabalhar um pouquinho mais aquele arquétipo, trabalhar um pouquinho mais com Kali. O meu primeiro ciclo foi com Kali, e estou neste meu segundo ciclo com Tripura Sundari, e está a ser também uma descoberta muito grande e está a ser também muito potente. Então, estes podcasts desta primeira temporada, eles vão estar muito sobre a influência também deste ciclo onde eu me encontro. O último ciclo terminou a semana passada e este novo ciclo começou esta semana e está a ser já vivenciado de uma forma completamente diferente. Então, deixo-vos assim com este pequena imagem do que é caminhar sem mapa, o que é caminhar sem iniciação formal, lembramos de iniciação formal, e o que é que implica e o que é que necessita para ser seguro e ser suportável. Não entrei em pormenores técnicos, de práticas, de técnicas. Mais à frente falarei de alguma coisa, mas neste momento não é mesmo um panorama mais geral de como é trabalhar e o que é necessário trabalhar sem um mapa. Dois pormenores muito grandes. Entender a linhagem, entender a aceitação da linhagem, entender o que é de iniciação, o que é que não é de iniciação, e entender o que é ética comportamental, ética com as linhagens que foram absorvidas, com as linhagens novas, com as linhagens antigas, com as pessoas que nos ensinaram, e procurar, além de ser éticos, procurar ter muita consciência que estamos a mexer com a nossa parte emocional, mental, energética, física, e que é um impacto forte, que deve ser cuidado para que não haja alterações que nós não queremos que existam, ok? Lembrando sempre que técnicas de yoga, técnicas de tantra, são técnicas profundamente impactantes no sistema central nervoso, são impactantes no sistema emocional, no sistema mental e no sistema energético do ser humano.
Ora, mexer com circuitos sem saber como mexer pode dar curto-circuito. Então, é muito importante ter essa consciência de que trabalhar sem mapa, não é 100% sem mapa, ok? Lembrando, mas trabalhar sem mapa exige ainda mais consciência e ainda mais cuidado do que aquele quando nós estamos a caminhar diretamente com uma iniciação já dentro de uma linhagem iniciada por alguém, é muito diferente do quando nós estamos nos primeiros passos. Pessoal, vemos fazer um próximo podcast. O próximo podcast será sobre. Agora não estou lembrada, pronto, mas eu depois deixarei nos comentários e na legenda qual é o próximo podcast. Não os tenho todos na cabeça, são muitos ainda. Portanto, pessoal, até o próximo podcast e fiquem com amor, com cuidado e com toda a minha devoção profunda. Adeus, pessoal.